Olá, boa tarde, família! Vamos chegando! Mais um papo sistêmico aqui no Família e Sexualidade. Hoje o tema é sexualidade. Vamos lá? Falar um pouquinho de sexualidade na visão sistêmica? Bora lá? Vamos chegando! Vamos chegando! O tema hoje é claro, gente. Dentro do papo sistêmico, na semana que nós estamos falando de sexualidade, tem que ser sexualidade sistêmica, não é verdade? Então vamos lá? Olha só, hoje nós vamos falar um pouco de sexualidade dentro da visão sistêmica relacional, ok? Nós vamos falar dentro da relação. Como vocês sabem, toda quinta-feira que tem papo sistêmico, a gente faz coisas aqui práticas, né? Nós fazemos atividades práticas, né? Nós temos aqui uma parte que eu sempre tô aqui com o meu quadrinho, meu amigo guerreiro, né? Porque hoje tem atividade sistêmica. E aí eu quero que você já prepare papel, caneta, porque vai ter, atividade sistêmica, viu? Só explicando para vocês que no nosso papo sistêmico é uma live mais descontraída, né? Não é que eu vou estar aqui dando uma palestra para vocês, não. É uma conversa. Eu abro para vocês fazerem perguntas, eu paro o que eu tô falando para responder perguntas, tá? E principalmente nós praticamos, ou a gente pratica em alguma atividade que precisa de papel, de caneta, ou eu tô sempre aqui com os meus queridinhos, meus bonequinhos que eu tanto amo, né? Então, só explicando para vocês que é bem descontraído, é um papo sistêmico mesmo. E bora lá falar de sexualidade, gente. Cristiane, Açailândia, Maranhão. Gente, que legal, que coisa boa. Nós temos muitos alunos aí da região mais norte aí do país, Pernambuco, enfim, temos um monte de pessoal aí mais ao norte. Muito bom, principalmente no nosso curso de genograma e bases sistêmicas. Bom, pessoal, vamos lá então. Quem tá chegando agora já deixa preparado papel e caneta porque tem atividade sistêmica, tá bom? Vamos lá? Gente, quando a gente fala então de sexualidade sistêmica, primeira coisa, rapidamente o que é sexualidade e rapidamente o que é visão sistêmica, em segundos aqui só para você se situar. Quando a gente fala de sexualidade, nós não estamos falando só de sexo. Sexo é uma das coisas que, obviamente, fazem parte aí desse aspecto amplo que é a sexualidade. Ok, pessoal? Sexualidade, então, é a nossa energia de vida, né? Quando a gente fala libido, libido é a nossa pulsão de vida, contrária aí à pulsão de morte, né? Então, a sexualidade é aquilo que nos mantém vivos. Sexualidade fala de como nós pensamos, sentimos, nos comportamos, ok? De como nós nos vemos e vemos o outro. Então, a sexualidade é a nossa energia que nos motiva. Olha só o que a Organização Mundial de Saúde fala, e eu tenho uma interpretação bem sistêmica do que a OMS fala. A OMS diz que a sexualidade é a energia que nos motiva para buscar o amor, o contato, a ternura, as interações e tudo mais, inclusive o sexo também. Mas tá vendo que não é só o sexo? É o amor, a ternura, o contato. Então a sexualidade é a nossa energia de vida. Só que quando nós falamos de sexualidade na visão sistêmica, a sexualidade é aquilo que nos impulsiona, que nos motiva, que nos leva para onde, gente? Para frente ou para trás? O que vocês acham? Qual que é o movimento da sexualidade? É para frente? Para buscar aquilo que é novo ou aquilo que está à minha frente, aquilo que pode ser, a vir, a existir, ou aquilo que era, que já passou, que ficou para trás? Voltar para a família de origem ou seguir para frente e buscar um novo amor? Né? Ficar agarradinho ali com mamãe e papai, ficar agarrado com os filhos, né? Ou deixar os filhos irem para frente, irem para a vida. Bora lá, gente! A sexualidade nos move para frente. Então,
Quando a gente fala de sexualidade, nós também estamos falando de uma energia que nos desliga. Ai, meu Deus do céu, peraí. Não tô entendendo mais nada. Calma que eu vou te explicar. A sexualidade é uma pulsão, é uma energia. Deixa eu usar palavras bem simples para todo mundo entender. Quando a gente fala de sexualidade, a sexualidade rompe e a sexualidade liga. Ela rompe e ela une. Como assim? A sexualidade une as pessoas, mas a sexualidade também desliga pessoas. Ela une e ela desliga. Olha o movimento da vida. Tudo pulsa, né, gente? O coração pulsa, bombeia sangue, a respiração para dentro, para fora, para dentro, para fora. O próprio movimento do ato sexual, né? Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. O movimento da vida é esse, nunca é estático. Por isso que a sexualidade é movimento também. Eu preciso me movimentar, não é só no ato sexual que o corpo tem que se movimentar, não. Já vamos abrindo um parênteses aqui, né, gente? Ato sexual tem que ter movimento, aí fica aquela mulher lá estática, assim, ó. Parada, muda. Só esperando o orgasmo cair do céu. Não tem como. Tem que movimentar o corpo. Tem que ter movimento. E quando nós falamos, então, de sexualidade une e também separa. Une quem a quem e separa quem de quem. A sexualidade é uma energia que nos faz crescer. Ai, gente, eu tô tão filosófica hoje, não tô? Preparei para falar nada disso aqui, tô até anotando as coisas que eu tô falando. Porque eu não preparei nada disso aqui, mas enfim, vamos lá. A energia sexual nos faz crescer e nos faz ir para frente, tá? Então, ela nos faz crescer por quê? Porque conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos passando pelos ciclos vitais, a gente nasce, a gente vai crescendo, né? Infância, adolescência, vida adulta. Quando chega na vida adulta, duas coisas normalmente acontecem. Por quê? Porque está dentro do movimento da vida que a gente chama de ciclos vitais. O que são ciclos vitais? Exatamente, a cada momento da minha vida espera-se de mim um posicionamento diante da vida. Eu tenho uma mente, eu tenho uma forma de enxergar, de interpretar a vida. Eu tenho uma certa maturidade. A cada ciclo, eu com 5 anos de idade é totalmente diferente com 15, com 20, com 30, com 40. Então, tanto o pensar, o sentir e o agir é tudo diferente a cada ciclo vital. Então, como a sexualidade é a energia que nos motiva, que nos impulsiona e é pra frente, se a gente pensa no ciclo vital a partir da adolescência, da juventude, vamos falar de 18 anos, vamos pegar na nossa cultura aqui, na nossa sociedade, 18 anos é a maioridade, ok? Com 18 anos, normalmente nós já somos impulsionados a fazer qual movimento? O movimento para frente, que é o quê? Eu vou sair da minha família de origem para ir para a vida. Ou às vezes eu vou mudar de cidade para fazer um curso, ou eu vou me casar. Então, a partir dos 18 anos, com a maioridade, né, quando a maturidade vai chegando, a cada ciclo vital, principalmente nessa da maioridade, é esperado que a gente faça o quê? Que a gente encontre um par pra gente. E é nesse encontro que a energia sexual vai me unir a outra pessoa. Acho tão bonito quando fala lá na Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, que diz o seguinte: deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Olha só como que a sexualidade une e separa, une e separa. Une quem e separa quem?
separa os indivíduos da sua família de origem. Ah, Sara, quer dizer então que eu vou abandonar? Não. Quer dizer que nós agora estamos estabelecendo uma estrutura de maturidade relacional, financeira, emocional e sexual. Por isso que ao mesmo tempo que une, separa. Eu me uno a outra pessoa por meio do sexo, da energia sexual, não só para o sexo, mas para a intimidade. Nem todo mundo que faz sexo tem intimidade. Sexo não é sinônimo de intimidade, ok? Então, separa o indivíduo adulto da sua família de origem, não porque nós vamos abandonar, não porque nós vamos cuspir no prato que comeu, não que a gente vai abandonar a nossa família, não. É um movimento natural da vida de ir. Eu agora vou buscar o meu parceiro, a minha parceira, eu agora vou me sustentar com o meu próprio dinheiro, eu agora sou adulto. Eu agora sou capaz de me sustentar financeiramente e ter relacionamentos íntimos e também sexuais. Então, olha só, as duas perninhas que vão levando o adulto saudável para a vida. Financeiro, sexualidade, dinheiro, sexualidade, dinheiro, sexualidade. Tô falando de dinheiro e riqueza? Não, tô falando de independência financeira. Se você ainda depende financeiramente dos seus pais, você ainda não está no registro de adulto. Ah, Sara, mas eu sou ainda jovem, estou na faculdade, eles estão me ajudando? Ok, eu estou falando de adultos que ainda dependem financeiramente dos seus pais. Sara, mas isso é muito cruel. Você fala então que... O que eu estou dizendo é que quem tem dinheiro tem o poder. Se você ainda é dependente financeiramente dos seus pais, eles têm o poder emocional sobre você. Eu duvido que se você precisar escolher entre fazer uma viagem com o seu marido ou sua esposa, enfim, qualquer pessoa que seja sua parceria, ou, por exemplo, ter que deixar a sua mãe, que não é doente, tranquila, dormir sozinha porque seu pai viajou. A gente sempre vai ficar pensando, eu vou deixar ela sozinha ou eu vou com meu marido? Ou eu levo ela junto? A gente sempre fica pensando, nossa, mas ela faz tudo por mim, é ela que paga tudo. A gente sempre vai ficar nesse dilema entre eu vou fazer o que quem tá me dando dinheiro quer ou eu vou fazer o que eu quero porque eu já tenho dinheiro para bancar a minha própria vida. Então aqui eu quero simplesmente trazer uma reflexão para o equilíbrio, ok? Eu não estou dizendo que deixar pai e mãe, como o versículo disse, é abandonar? Não. É cuspir no prato que comeu? Não. É só continuar dando passos para frente, porque a sexualidade me leva para frente, não é para trás. A sexualidade me leva a buscar uma outra pessoa para eu me unir a ela e continuar caminhando a vida. Ao invés de ficar agarrado com os meus pais. Porque se eu fico agarrado com meus pais, conta aqui para mim. Eu estou em qual registro? No de adulto ou no de criança? Escreve aqui para mim, adulto ou criança? Aquela pessoa que fala o seguinte, eu não tenho como. Eu já atendi uma pessoa, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu já atendi uma pessoa, uma mulher, por volta ali dos, no máximo 50 anos. Eu talvez acho que nem chegou já aos 50 anos, uns 45, enfim. Divorciada, 2 filhos, um filho já grande, morando em outra cidade, fazendo faculdade, e uma filha adolescente que morava com ela. E ela chegou para mim dizendo que a sexualidade estava zerada. E aí, tentando entender um pouquinho a dinâmica dela, ela fala, Sara, eu não consigo arrumar namorado, sabe por quê? Porque eu tenho que ficar tomando conta da minha mãe. Falei, entendi. A sua mãe, ela é inválida? Qual que é a doença dela? Não, minha mãe não é doente, não. Minha mãe é super saudável. Peraí, então tem uma coisa que não tá batendo. Você não pode sair para se divertir, para encontrar pessoas, até mesmo um possível amor, porque você tem que cuidar da sua mãe. Mas a sua mãe não é inválida, não é doente, não tem nenhuma doença. Não. É porque eu tenho medo de sair e ela precisar de mim.
Mas e se ela precisar de você? Qual o recurso que a gente tem? Ah, ela pode me ligar no celular. Então, vocês percebem que isso é mentira? Ela não saía, não é porque ela tinha que cuidar da mãe, não é porque ela tinha que deixar a mãe doente, inválida em casa e ficar se sentindo culpada, não. Ela estava ainda numa visão criança, isso, ó, foi respondido aqui, visão ainda de criança, que quer o quê? Que acha que a mãe não sobrevive sem ela, tá lá na simbiose ainda, como se ela estivesse amamentando, como se ela estivesse ainda ali, no máximo até uns 4, 5 anos de idade, numa simbiose com a mãe. Aí eu pergunto para vocês, responde para mim sim ou não. Tem espaço para um amor na vida dessa mulher hoje? Nesse contexto que eu passei para vocês? Tem espaço para um amor na vida dessa mulher? Autossabotagem, Ju, isso mesmo. Só que a autossabotagem, na sistêmica, a gente chama isso de lealdades invisíveis. É uma lealdade ao sistema e parece que se eu fizer diferente, eu tô traindo. Na cabeça dessa mulher, se ela saísse à noite para se divertir um pouquinho, detalhe, trabalha de sol a sol, ela que sustenta a casa com a mãe, com o filho estudando fora, com a filha estudando, trabalha de noite, de sol a sol, mas ela não pode sair para passear, porque ela sente que quando ela sai, ou só de imaginar, para ela sair um pouquinho, para se divertir, para buscar um amor, ela sente que está traindo a mãe. Porque ela é a companhia da mãe. Vocês estão entendendo? Sistemicamente, as duas estão casadas. Sabe quando que isso começou? Sabe quando que se deu o nó sistêmico na vida dessas mulheres? Quando o pai morreu. Quando o pai morre, a filha entra no lugar do pai para ser provedora, para ser a parceira, para ser a companhia, para ser a ajudadora, para ser a filha, para ser a amiga. Olha quantos papéis desequilibrados ela está operando, desempenhando nessa família. Por que eu digo desequilibrado? Porque não tem equilíbrio. Como que fica a sexualidade de uma pessoa que não está em equilíbrio com as suas funções dentro do sistema? Quer saber? Não tem. Não tem. Não tem plenitude sexual. Não sobra nem tempo, não tem desejo sexual, porque eu tô casada com a minha mãe. Ai, Sara, mas como assim casada com a mãe? Gente, isso é uma metáfora. Emocionalmente, as duas são uma da outra. Olha outro exemplo de uma pessoa que eu atendi. Uma moça também, jovem, 30 e poucos anos. Atendi com o genograma para trabalhar a sexualidade, então foi o genograma sexual. E ela, durante ali a construção do genograma, uma das coisas que veio à tona foi, depois que a mãe morreu, ou seja, depois que a avó morreu, a mãe ficou muito sozinha, entrou em depressão, a filha passa a ser cuidadora dessa mãe. Ok? Presta atenção. O tanto que a sexualidade na visão sistêmica é importante. E poucos profissionais ainda têm essa visão, hein, gente? Quando a vovó morre, a mãe fica extremamente... Deixa eu fazer aqui para vocês. Gosto de mostrar no quadrinho. Todo mundo que vem aqui na Quinta Sistêmica sabe que eu gosto de mostrar as coisas aqui no papel. Então, aqui, ó. Quando a gente pega aqui, se a gente pega... Ups, ficou torto? Mas tá bom. Quando a gente pega aqui, vamos colocar aqui o pai e a mãe, ok? Bolinha para mulher, quadradinho para homem.
Quando a gente pega aqui, que esse vovô aqui, ó, então aqui é a minha cliente. Vou colocar um duplo aqui porque eu sei que ela que é a minha cliente, tá? Então aqui tem a minha cliente. Aqui é a segunda geração, que é a mãe e o pai dela. E aqui nós temos o vô que morreu, ou seja, o pai da mãe. E aqui a avó que morreu. Aqui eles eram separados. A filha fica com o pai e elas moram juntas. Quando essa vovó aqui morre, a mãe era extremamente ligada com essa avó. Olha só, 3 risquinhos de simbiose. Isso aqui é o símbolo para simbiótico, quando é muito simbiótico, ok? Então, quando essa avó aqui morre, essa mãe aqui entra em depressão. Aí a gente coloca um risquinho aqui preenchido assim, ó, porque isso aqui é o símbolo que a gente usa nesse caso, ok? Então, essa mulher aqui desenvolve o quê? Depressão. Como ela já era divorciada desse homem aqui, e essa filha era muito distante desse pai, olha o símbolo de distante, ela muito ligada a essa mãe, 3 risquinhos também de simbiose. Ó, por aqui vocês já estão vendo a repetição, ok? Aqui já vimos um padrão mais de repetição, né? Então, olha só, essa filha muito ligada com essa mãe, o que acontece quando a vovó morre? Ela passa a ser cuidadora. Olha o símbolo de cuidador. Como ela está com depressão, essa filha passa a ser a cuidadora dessa mãe. Então, só por esse pedacinho de genograma, a gente vê o tanto que essa moça aqui está fora do lugar. Por quê? Porque ela precisa, nesse caso aqui, fazer a função da mãe, que foi embora, que morreu, a função de um possível marido, que é de quê? Companhia, né? Só de ser a companhia aqui já é algo muito significativo. Então, quando a avó morre e a mãe fica depressiva, a filha entra no lugar da avó. Olha para onde que ela vai. Ela sobe, né, lá para o lugar da avó para tomar conta dessa mãe, ok? Tá bagunçado, mas quem acompanhou tudo aqui que eu fui fazendo entende direitinho, né, gente? Então, quando essa moça chega falando que não dá conta de encontrar um namorado, que não dá conta de se relacionar, que não dá conta de achar alguém, ela, enfim, ela não dá conta nem de relacionar, nem de lidar com a sexualidade dela. O que acontece? Tudo isso vem à tona com o uso do genograma, porque eu estou trabalhando sexualidade sistêmica e o genograma é a ferramenta sistêmica mais poderosa que tem. Porque a gente trabalha com padrões, com a disfunção do lugar que a gente ocupa, com a lealdade. Então ela dizia o seguinte: Sara, todas as vezes que eu falo que eu vou sair, a minha mãe começa a falar que está passando mal. Se eu saio com as minhas amigas, a minha mãe me liga o tempo inteiro. Quando eu falo que vou ou que preciso arrumar um namorado ou que preciso arrumar um marido, a minha mãe fala o seguinte para mim: gente, presta atenção. Todas as vezes que eu falo que eu quero arrumar um namorado, que eu preciso de arrumar um namorado, que eu preciso do amor de alguém na minha vida, a minha mãe diz o seguinte: pra que você quer namorado se você já tem a mim? Pra que você precisa de mais alguém na sua vida se eu já sou a sua companheira? Aluna nossa do genograma, isso foi trabalhado ao vivo com os alunos do genograma. Para que você precisa buscar um amor se você já tem a mim? Uau! Exatamente. Então, gente, é sério. O papel que você ocupa no sistema vai dizer se você vai ter uma vida sexual saudável ou não.
O seu papel no sistema fala se você vai ter uma vida sexual saudável ou não. Qual o papel que você ocupa no seu sistema? Essa mulher, ela estava numa dinâmica muito doentia de simbiose com a mãe. Pode, Carlos. Aqui a pergunta é: a menina não sentir desejo por homem, sim por outra mulher? É uma das possibilidades, porque a homossexualidade é uma orientação que se desenvolve por múltiplos fatores. A sistêmica é apenas uma delas, ok? Mas é possível sim. A gente sabe que dentro do desenvolvimento psicossexual, uma das possibilidades são essas dinâmicas também parentais, ok? Então, gente, essa menina, isso é triste demais, é muito triste, mas é uma dinâmica inconsciente que a maioria das pessoas não percebe. O seu cliente não percebe. Você, enquanto profissional que trabalha com pessoas, que trabalha com desenvolvimento humano, que trabalha com casais, você precisa considerar qual que é o papel, a função que aquele indivíduo desempenha dentro do sistema. Por quê? Aqui tem uma dinâmica de codependência, certo? Ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui, senão quem tá chegando vai ficar desorientado, né? Sem entender o que é isso aqui, né, gente? Mas olha só, quando a gente fala das dinâmicas doentias dentro do sistema, a gente fala o seguinte, ó. A gente fala aqui, assim. A gente fala que essa filha, a gente fala que essa mãe precisa muito dessa filha, certo? Ok? Essa mãe precisa muito dessa filha. Por quê? Porque a filha é a companhia, é a provedora, é a amiga, né? É tudo que a mãe tem, é essa filha aqui. Mas e essa filha? O que acontece com essa filha aqui? Ela também precisa da mãe. Vocês estão entendendo o que é a sistêmica? É 50% para cada. Isso aqui é uma dinâmica. Isso aqui é uma dinâmica sistêmica em que essa menina aqui também precisa emocionalmente dessa mãe. Então, quando ela fala assim, quando alguém pergunta para ela assim, você não tem namorado, não casou até hoje? Tem que cuidar da minha mãe, né? Já viu? Não posso, tem que cuidar da minha mãe. A mãe dela também passa a ser um álibi, né? A mãe dela também passa a ser a justificativa que ela tem para a dificuldade relacional que ela tem. Ao mesmo tempo que ela precisa da mãe como se fosse uma criança mesmo. Às vezes ela teve realmente uma dificuldade lá na fase oral com essa mamãe e ela criou uma dependência da mãe. Então, qualquer movimento para frente, lembra da sexualidade? O que me move para frente na vida? Definição da Organização Mundial de Saúde, quem lembra? Sexualidade. A sexualidade é o que me move para frente. Minha energia de vida inclui também a vida sexual. Então, ela estava paralisada no tempo. Em qual ciclo vital essa cliente minha paralisou? Tô falando da filha agora. Quando perdi meu pai, tive que ser responsável por tudo. A gente esquece da própria vida. Minha linda, é isso mesmo. Eu sei o que você está falando. Eu já vivi isso. A gente passa a viver a vida do pai que foi embora. Eu assumo aquele lugar. Eu não assumo só as despesas. Eu assumo até o jeito de ser, até as doenças, até os vícios. Isso sistemicamente é possível. A gente incorpora, não espírito, viu, gente? A gente incorpora ou a gente adiciona em nós a
até o jeito de ser da outra pessoa sem perceber. Claro que não é todo mundo, mas acontece, tá? Então, parece com a minha vida. Olha isso. Gente, isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. Isso aqui é o feijão com arroz nosso, dentro do consultório, trabalhando a visão sistêmica. Então, se a filha também é dependente da mãe e não consegue ter uma vida sexual, não consegue se relacionar, não consegue arrumar namorado, não consegue casar, em qual fase ela também está paralisada? Hein? Na infância. Ela tem uma visão infantil da vida. Ou seja, se eu for para a vida, se eu arrumar um namorado, eu vou estar abandonando a minha mamãe. Eu vou estar traindo a minha mãe. Já que ela entrou no lugar do pai, e ela ocupa essa função de companhia da mãe, que a gente brinca que está casada com a mãe, é uma traição, não é? Porque se ela está no lugar do pai, vamos imaginar se fosse o pai, né? Aquele homem que foi embora, mas é o homem da vida da mãe, né? Se esse pai vai embora e essa filha ocupa esse lugar aqui, se esse homem arrumar outra mulher, é traição, não é? Então, a mesma coisa. Já que a filha está identificada com o parceiro da mãe, arrumar outra pessoa é traição. Então, gera muita culpa. Ela fala, Sara, eu gostaria de ter um relacionamento. Aí eu falei, exatamente, você falou muito bem, você gostaria, mas você não quer. Tem diferença, né, gente? Tem diferença. Tem diferença, eu gostaria do que eu quero. Eu quero um parceiro. Eu quero me relacionar de forma saudável. Eu quero alguém com quem eu vou compartilhar a minha vida. Ou eu gostaria, seria tão bom. Seria tão bom. Eu abri uma caixinha lá nos stories, perguntando assim, ó, o que te impede de ter uma vida sexual saudável e plena? E uma das pessoas falou assim, ó, me falta um parceiro bacana. E aí eu já entro com a visão sistêmica, né? Que é a forma mais fácil de lidar com a sexualidade. A visão sistêmica é a forma mais fácil de abordar a sexualidade. Porque não fala de sexo propriamente dito. Não trata disfunção sexual propriamente dita. Trata essas dinâmicas adoecedoras. Então, quando a gente fala do sistêmico, eu comecei já a perguntar para ela. Primeiro eu falei que para ter uma vida saudável sexualmente precisa começar por ela. Porque para eu me relacionar bem com uma pessoa, eu preciso estar bem, eu preciso investir na minha autoestima, eu preciso investir no meu, né? Então, falei para ela olhar para ela, porque o que ela está atraindo? Que tipo de homem ela está buscando inconscientemente? Se tá faltando para ela um homem bacana, por que ela só busca bagaceira? Por que ela só busca traste? Se a gente pega o genograma, se a gente começa a ver esses padrões de repetição, muitas vezes nós vamos ver que dentro do nosso sistema, as mulheres só buscam homens com problemas. Ou a gente só busca homens impossíveis. Homens casados, por exemplo. Todas as mulheres do sistema foram traídas. Então eu busco um homem já que inconscientemente já vai buscar esse padrão de traição. Isso é inconsciente, gente. Ok? Mas muitas pessoas estão vivendo sem saber esse padrão. Agora, cadê os profissionais com esse olhar? Precisamos, né, de mais profissionais com esse olhar sistêmico. Quando eu disse para vocês que essa moça, o segundo exemplo que eu dei, estava numa codependência com a mãe, o
que eu estava querendo dizer? Que ao mesmo tempo que a mãe precisa dela, ela também precisa da mãe. Ela é uma criança, só que ela é uma criança de, vamos pensar aqui, ela tinha uns 27 anos, vamos pôr no máximo 30. Cronologicamente, ela tem 30. Mas e emocionalmente? Quantos anos você tem? Cronologicamente e emocionalmente. Ó, cronologicamente ela estava por volta dos 27, 30 anos. E qual a idade emocional? Infantil. Sistemicamente, se você não é um adulto, você não faz sexo. Sexo é para adulto. Se você está numa dinâmica infantil, de dependência do outro, como uma criança que depende da mãe, se você está numa dinâmica de criança que não consegue você mesmo pagar suas contas, você mesmo se virar financeiramente, você mesmo, você mesma está numa dinâmica ainda de dependência, ao mesmo tempo, nós dependemos da família, a família depende de nós. É um ciclo, ó. É uma dinâmica adoecida em que todo mundo perde e todo mundo ganha. O que essa moça aqui perde? Vamos pensar o que ela perde ficando nessa dinâmica de dependência com essa mãe? Ela perde vários parceiros legais que ela poderia ter. Eu sinto necessidade de entender mais sobre o inconsciente. Lindona, Fernanda, ó, você já é aluna da nossa sexologia, né? Você precisa fazer o nosso curso de genograma e bases sistêmicas. Amanhã vai ter Black Friday. Amanhã vai ter Black Friday de genograma, viu, gente? Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês e muito mais. É o curso mais completo que você vai achar hoje no mercado. Então, ela perde a oportunidade. Então, ela nessa dinâmica, o que ela perde? Vamos pensar no que ela perde. Já prepara para papel e caneta, porque quinta sistêmica tem tarefa. Desde quando nós começamos aqui o papo sistêmico, era para ser um papo mesmo, gente. É conversar aqui com vocês, fazer atividade junto com vocês, tá? Então, olha só, o que ela perde? Ela perde, aí vocês colocaram, né? Vamos lá. Perde oportunidades, toda uma vida saudável, perde a liberdade. O que ela perde? Ó, a Geice falou, perde de ser livre para tomar decisões, perde de ser independente. Ela perde a vida, né? Que uma pessoa falou, ela vive a vida da mãe, ela não vive a vida dela. Se ela não tá vivendo a vida dela, ela tá vivendo a vida de quem? Da mãe, né? Então ela perde a vida dela. Se eu vivo no papel do meu pai, eu não tô vivendo a minha vida. A minha vida tá indo por água abaixo. E eu sinto muito informar vocês, mas vamos partir do princípio que a gente só tem uma vida para viver, né? Porque depois eu não sei. Né? Então eu tô perdendo a minha vida. Eu não tenho outra oportunidade. É agora. Não tô falando de religião. Tô falando do natural aqui, da visão sistêmica. Né? Não tô falando em quem acredita, em reencarnação, nada disso. Tô falando dessa vida você está perdendo. Ser independente, quero muito, já tá nos planos. Então tá, Fernanda, bom demais. Você é ótima, obrigada. Gente, então aqui ela perde muita coisa. Mas vamos junto comigo no raciocínio sistêmico? Se ela perde ficando nessa posição, o que ela ganha? O que ela ganha? O que ela perde? Mas o que ela ganha? Visão sistêmica é laica. Eu não posso pensar só no que ela perde, eu tenho que saber o que ela ganha. Você só
fica no problema porque você ganha alguma coisa. Eu ganho algo, isso chama ganhos indiretos, ganhos secundários. Não se esqueça, você que trabalha atendendo pessoas, o que a pessoa ganha ficando nesse lugar? Que aqui tem ganhos, gente. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, ganhos. Ela tem ganhos. Os ganhos secundários, os ganhos indiretos. Ela ganha comodidade. Ela ganha atenção da mãe. Proteção. Ela ganha um título. Esse título aqui, ele vale mais do que o orgasmo para muitas pessoas. Que é o título da boa filha. Sabe aquela boa filha que, coitadinha, ela tá dando a vida dela pela mãe. Oh, que dó, meu Deus. Ela ganha a pena das pessoas. As pessoas sentem pena. As pessoas elogiam. Tem elogio também, não tem, gente? Tem. Todo mundo elogia. Nossa, como ela é boa filha. Mas ela ganha a mãe. O que a criança mais deseja no mundo? A mãe. Se você deseja mais a sua mãe do que um bom relacionamento, do que um bom casamento, do que um bom parceiro, uma parceira, você ainda está numa dinâmica infantil, de simbiose, ó. Simbiose com a mãe. Ela ganha o amor da mãe. Exatamente. Isso, Fernanda, isso. É isso, tem ganho, ó. Talvez até sentir sensação de satisfação e se sentir importante. Aqui, ó, ela ganha elogio. Ela ganha o título de boa filha. Ela é a boa filha. Ó, já tive nesse lugar. Era casada com meus pais. É tudo isso. Sair desse lugar é maravilhoso. Então, gente, quando a gente fala que uma pessoa está num determinado problema e não consegue sair, fica anos e anos e anos e anos e anos e anos. O terapeuta que trabalha na visão linear, ele só enxerga o aqui, o agora e bola para frente, ele não olha nem um pouquinho para o sistema, ele tem uma triste tendência de acreditar na mentira que o cliente está contando. Credo, Sara, você fala que os clientes mentem? Não, é inconsciente. É uma desculpa. É aquilo que o cliente vem trazendo como sendo o problema. Mas o terapeuta sistêmico sabe que ali não é o problema. A gente não engole aquilo que o cliente está trazendo. Por quê? Porque eu sei que por trás tem uma dinâmica. Tem uma dinâmica. Então, se o seu cliente chega... Ai, Deus, estou com uma cliente que só consegue olhar para esses ganhos. Exatamente, ganha ninho seguro. Ô, gente, vamos falar a verdade? Vamos falar aqui agora bem verdade, tá? Papo sistêmico, aqui é só um papo entre nós mesmos. É gostoso demais, não é? Vamos pensar? Vamos pensar assim, na mais verdade verdadeira. Vamos falar agora a verdade verdadeira. É gostoso demais, não é? Ficar no ninho da mãe, recebendo tudo na boquinha, né? Comidinha gostosa. A mãe tá lá, você tem uma sensação de proteção, né? Esses dias eu estava falando pro meu marido. Falo, tem dias que eu tenho necessidade de mãe. Aí eu corro lá um pouquinho, fico com a minha mãe. Por quê? Porque tem dia que sua alma tá querendo mãe. É gostoso. Por mais que às vezes a gente desentende, é uma relação muitas vezes de amor e ódio, descombina, mas no fundo, o que a gente mais quer na vida é a mãe.
Então, é gostoso. Isso que a Ju falou é importantíssimo. Ela diz o seguinte: ganha ninho seguro. Gente, não tem nada mais gostoso do que ninho seguro, não. Mas a gente começa a contar histórias. A nossa mente vai criando uma história. A mente mente para nós, né? Ela nos sabota. Aquilo que a gente fala de autossabotagem são exatamente esses pensamentos disfuncionais, essas dinâmicas que, por causa da dinâmica, eu não consigo um bom emprego. Porque se eu conseguir um bom emprego, eu tenho que mudar de cidade. Para eu mudar de cidade, eu tenho que abandonar minha mãe. Então eu me saboto. Toda vez que eu tenho que conseguir um bom emprego, eu adoeço, eu quebro a perna, eu bato o carro, não consigo chegar a tempo. Alguma coisa vai acontecer por causa da dinâmica que está escondida. Aí a Zarinha falou, né? E muitas pessoas vai se dedicando e ainda são tidas como ruins, né? Porque, na verdade, eu dou, mas eu também tomo. Eu sou boa, mas eu também sou ruim. O sistema que é assim, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém ruinzinho. Eu sou boa e má. Do mesmo jeito que eu dependo da minha mãe, eu também aprisiono ela e ela me aprisiona. É uma relação doentia. Ok? Isso, Ju, exatamente. A gente precisa voar, a gente precisa crescer, né? Mas o que eu disse aqui foi pra gente pensar de verdade verdadeirinha, que é gostoso, é. Aí qual que é a diferença da pessoa que vira adulta, da pessoa que sempre permanece criança? É que essa que sempre permanece criança, ela não sai dessa dinâmica. Ela continua criança. Ela continua lá, presa na dinâmica de simbiose com a mãe. Ah lá, olha, a Rose falou, podes ganhar as contas pagas, olha que delícia. Pode ser. Nesse caso aqui, eu não lembro bem se ela que era a provedora da casa, mas enfim, em muitas dinâmicas, você cuida das pessoas, ficam dependentes, mas ganha as contas pagas. Gente, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode cuidar da mãe, muito pelo contrário. Nesse caso aqui, que a mãe morre, não tem marido, só tem a filha e ela está com depressão. Esse aqui é um lugar em que essa filha, obviamente, iria cuidar dessa mãe. Mas para o resto da vida? Por que elas se emaranharam nessa história e nenhuma nem outra não consegue melhorar? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher aqui também não dá conta de melhorar, não. Ela também já veio de uma dinâmica infantil. Essa mulher aqui também não cresce. Por quê? Porque ela quer ficar gostosinha nesse lugarzinho aqui, sendo cuidadinha pela filhinha. É bom, é gostoso. Eu não falei para vocês que toda dinâmica tem ganhos, gente? Uma das coisas que eu estudei há muitos anos, lá em 2004, quando eu fazia psicanálise, uma das coisas que os meus professores mais falavam e batiam na tecla, né, dos ganhos indiretos, é que o doente ganha muita coisa. Ele perde muita coisa, mas ele também ganha muita coisa. Como que essa mulher aqui está sendo ajudada para ela sair dessa condição? Porque enquanto eu sou tudo na vida da minha mãe, ela não precisa melhorar também. E ficam as duas sem conseguir um parceiro. Vamos voltar aqui para o tema da sexualidade. Essa mulher, ela não consegue um parceiro, mas a mãe também não. Não tem espaço para outro homem aqui na vida da mãe. A filha já ocupa todos os espaços. Então fica essa aqui solteira e essa aqui também. As duas numa dinâmica de codependência. Então vocês perceberam que quando a filha fala assim, ó, eu não consigo arrumar um namorado porque eu tenho que cuidar da minha mãe. A nossa ajuda terapêutica, ela vai vir muitas vezes
para muitas vezes expandir a rede de cuidadores dessa mãe. Não pode ser só essa filha aqui cuidando dessa mãe o tempo inteiro. Cadê a rede de cuidado? Cadê a rede de cuidadores dessa mãe? É muito pesado, né? Se a gente for pensar. Ao mesmo tempo que é muito pesado para a mãe cuidar sozinha de uma filha, é muito mais pesado ainda para uma filha cuidar sozinha de uma mãe. Então, uma das coisas que a gente faz dentro da visão sistêmica também é expandir a possibilidade de expandir a rede de cuidados. Cadê? Cadê a assistência social, né? Como é que fala? As terapias em grupo, para essa mãe aqui também ir ficar, né, em contato com outras pessoas, e aí ela começa a fazer amizade, ela começa a sair dessa invalidez, tem os tratamentos médicos, tá tudo em dia, como que tá, né? Então, ao mesmo tempo que essa aqui vai individuando, essa aqui também vai individuando. Elas não precisam mais ficar tão dependentes uma da outra assim. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Lembra daquele primeiro exemplo que eu dei? A mesma coisa. A filha se sentia culpada de deixar a mãe sozinha em casa. E aí, quando você começa a perguntar, mas qual que é a doença que deixou sua mãe inválida? Não, mas ela não é inválida, não. Nosso Deus, vira essa boca pra lá. Mas então não tô entendendo. A sua mãe não pode ficar sozinha em casa? Ah, eu tenho medo. Medo de quê? Dela passar mal. Entendi. Ela tem passado mal? Assim, ela já tem um histórico? Não, minha mãe é super saudável. Então não faz sentido. Não faz sentido nem se ela passar mal. Imagina se não passar mal. Porque uma coisa é você ficar sempre ausente e largar a sua mãe passando mal e com possibilidade de passar mal em casa sozinho. Isso é negligência. Agora, cadê as redes? Vamos aumentar as redes aqui também de contato com essa mulher? Quem pode ficar com ela? Tem ou uma amiga, um primo, um outro filho? Ah, e tem mais filhos, viu, nessa família? Tem detalhe. Nesse primeiro caso que eu falei para vocês, que eu tô falando agora, tem mais irmãos, não é só ela. Então, vocês estão entendendo? É uma dinâmica de toma lá da cá. E aí eu sempre tô cobrando da minha mãe, tá vendo? Aí eu não arrumo namorado porque eu tenho que cuidar de você. Aí eu sou a boa filha, eu ganho, eu tenho ganhos. Eu ganho muita coisa. Eu sou a toda poderosa. Eu sou a salve, toda mulher maravilha, né? Então, aí, que eu tô dizendo aqui, ó. Não é abandonar. Gente, eu preciso que vocês filtrem o que eu tô dizendo no filtro que chama equilíbrio. Ok? Nós não estamos... Acabei de falar aqui. Eu não posso deixar uma mãe passando mal sozinha dentro de casa. Isso é negligência. Mas cadê? Eu tenho como aumentar essa rede de cuidadores? Ok? E essa mãe, todas as vezes que a filha fala que vai sair, ela começa a passar mal. Ai, tô com dor aqui. Ai, nossa, tô com umas fincadas aqui, não sei o que. Pra já não deixar a filha sair. É uma dinâmica. Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm essa dinâmica. Não estou dizendo que todas as pessoas que não conseguem arrumar um parceiro, uma parceira, é por esses motivos, né? E eu também não estou dizendo que toda pessoa que cuida de outra pessoa está nessa dinâmica tão adoecida. Mas o que eu estou dizendo é trazer exemplos de vida real de casos que eu já atendi, tá? Então, viram como que existe uma codependência? Perde, mas ganha. Então, eu quero que você pense agora. Qual que é o seu papel sistêmico na sua relação com a sua família de origem? Qual o papel que você desempenha? E no meu caso, houve uma ruptura entre minha mãe e eu. Me libertar do narcisismo dela me gerou título de filha má. Mas eu não tinha liberdade para exercer a minha sexualidade. Gente,
Quando a gente tem uma visão infantil da vida, a gente não consegue nem ver os pontos negativos dos nossos pais, dos nossos familiares. A gente coloca eles num pedestal, né? A gente coloca eles num pedestal e qualquer coisa que a gente pensa diferente do que eles gostam, pensam, sentem, a gente se sente mal. A gente sente que está pecando contra Deus, contra o mundo, contra os nossos pais. Não, aqui nós não estamos falando mal de pai e mãe. Aqui nós não estamos... Nada, nós só estamos dizendo que... Vamos falar aqui no caso dessas mulheres aqui que a gente está falando que o problema era com a mãe, mas tem o problema com o pai também, né, gente? A dinâmica de ligação também pode estar com o pai. Então, quando a gente está nessa dinâmica, muitas vezes a gente entra numa dinâmica, que pode ser com o pai também, que é de quê? Eu olho para minha mãe, ela é perfeita, imaculada, não tem defeito. Gente, eu vi a minha mãe assim até poucos anos atrás. Eu olhava para ela e falava, gente, que mulher, meu Deus, minha mãe é perfeita, minha mãe não tem defeito. Era a mulher mais boa do mundo, mais generosa do mundo, coisa do outro mundo. Mas essa era a minha visão infantil, que precisava do amor daquela mamãe. Então eu não podia ver defeito nela, né? A criança não consegue ver defeito na mãe. Ela quer agradar a mãe. A necessidade dela é pelo amor da mãe, simbiose. Mas, quando eu comecei a me tornar adulta, eu fui saindo lentamente da dinâmica infantil. Não é da noite para o dia, são movimentos que a gente vai fazendo pouco a pouco e vai saindo. Eu comecei a ver, poxa, a minha mãe é tudo isso mesmo, mas ela também faz isso, age dessa forma. Por quê? Porque ela é um ser humano. Ela é um ser humano. Hoje eu tô falando dessa simbiose com os nossos pais, que não nos deixam amadurecer para fazer o que a sexualidade diz que veio fazer, que é o quê? Cortar. Cortar o quê? O cordão umbilical, gente. Cortar o cordão umbilical dessa dependência, dessa simbiose. Eu tô presa lá na dinâmica de criança ainda. Criança não faz sexo. Quem faz sexo é adulto. É homem, adulto. É a mulher inteira, adulta. Criança não faz sexo. Não é esperado de criança fazer sexo. Porque às vezes, então, por isso, né, às vezes, é que você não faz sexo. Porque sexo é para adultos. Uma das personalidades que mais tem disfunção sexual é a bela adormecida. Sabe o que é a bela adormecida? É essa menina que não vira mulher nunca. Ela tá sempre na dinâmica infantil. Ela é sempre a filhinha. Ela nunca vira mulher de fato. Ela vê o sexo ainda como algo... Ai, não me toque. Ai, é feio, é pecado. Nossa, o pênis é um monstro, é um bicho do capeta que vai tirar a minha virgindade, vai tirar a minha pureza. É uma dinâmica infantil. Ela vê a vida, ela vê o sexo, ela vê o corpo masculino, ou o homem também, o feminino, vê com olhos, visão de criança. Não amadureceu. Sexo e relacionamento é para dois adultos. Duas pessoas adultas. Tem uma tia que o filho tem 20 anos, mas não quer arrumar trabalho ou sair de casa, crescer. Porque ela criou ele assim. Ele agora, se ele quiser, ele vai ter que começar a fazer movimentos de mudança. No começo ele vai ser punido, ele vai ser tido como o filho rebelde, o filho ruim, aquele que cuspiu no prato que comeu. O sistema não quer mudar, gente. É disfuncional, mas a gente quer permanecer no lugar. Mas a gente não pode esperar
que os nossos pais mudem, por exemplo. A gente tem sempre que partir do princípio que eles vão continuar assim. Porque já tem muitos anos que eles estão nessa dinâmica. Então é muito mais fácil a gente mudar. Então esse menino, ele foi criado assim, mas ele já tem 20 anos. Agora ele está no ponto-chave de decidir. Ok, Geice? Esse menino agora está no ponto de decidir. Eu vou continuar criança, eu vou continuar na barra da saia da minha mãe, eu vou continuar sendo o filhinho da mamãe, eu vou continuar recebendo tudo na mão igual um parasita, um homão de 20 anos dentro de casa, coçando o saco e jogando videogame o dia inteiro, ou eu vou virar homem, ou eu vou trabalhar, ou eu vou contribuir aqui dentro dessa casa para deixar de ser um parasita. Ele vai ter que escolher. Porque a culpa não é só, vamos dizer assim, né, do pai e da mãe. Não. O sistêmico é toma lá, dá cá. Toma lá, mas dá cá também. Ele tá fazendo a função de filhinho da mamãe, companheirinho, bom filhinho, aquele que fica com a mamãe, mas ele também tem ganhos. E aí eu quero que você coloque aí no seu papel, que eu pedi para vocês prepararem o material, né, gente? Muita aprendizagem, que bom, Daniela. Então, olha só, pega aí papel e caneta e escreve aí para mim. Primeira coisa, coloca aí para mim o que está te impedindo de ter uma vida saudável, uma vida sexual saudável. Coloca aí para mim. No seu papel, ninguém vai ver, só você. Coloca aí, o que está te impedindo de ter uma vida sexual saudável e plena? Falei para vocês dessa pessoa que falou, eu preciso de um parceiro bacana. Teve uma outra que colocou, eu preciso investir mais em mim como mulher, porque eu só trabalho. Por quê? Por que as pessoas normalmente não têm uma vida sexual saudável e plena? Escreve aí no seu papel, por quê? Por que você não tem ou não vive hoje uma sexualidade saudável e plena? Escreveu? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou apagar aqui e vou fazer junto com vocês o que é para vocês fazerem, tá? Bom? Então, olha só. Vou pegar o exemplo que foi colocado aqui no chat. Por que você não tem uma vida sexual saudável e plena? A pessoa veio e escreveu aqui assim, ó. Rotina. A minha rotina é muito cansativa, a minha rotina é muito estressante, a minha rotina é muito difícil, a minha rotina é muito, é muito cansativa, rotina. Ou senão, o relacionamento caiu na rotina, não tem mais graça, né? Tudo a mesma coisa. Não, minha vida sexual tá péssima. Ótimo, escreveu? Tá. Agora eu quero que você faça o seguinte comigo. Eu pedi para você colocar o motivo pelo qual você não tem ainda ou não está tendo uma vida sexual saudável e plena, certo? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai riscar isso aqui e vai escrever assim para mim, ó. Mentira. Escreve aí no seu papel. Risca aí. E coloca mentira. Isso aqui é o meu M, viu, gente? Eu esqueço de puxar e fica aparecendo o N. Já tomei bomba na prova de música no conservatório, porque... tem que colocar o M puxadinho e isso aqui ficava aparecendo o N. Então eu tomei pau na prova já. Eu esqueço de puxar o rabinho aqui, né? Mentira. Isso é a sua justificativa. Essa não é a real causa pela qual você está hoje vivendo aquém do que você gostaria. Então, nós vamos finalizar por aqui e eu quero que você, aqui no seu
abaixo aqui, você vai hoje, amanhã, começar, diante do que eu falei aqui hoje, começar a buscar qual é o seu real motivo. Isso aqui que você colocou é balela, desculpa, é migué, caô. Qual é o seu real motivo? Eu quero concluir pegando esse exemplo que a moça colocou para mim lá nos stories. Ela colocou, eu não tenho um parceiro bacana. Não, isso não é a verdade. A verdade é que não tem espaço para um homem na vida dela. A verdade é que ela é controladora e ninguém serve para ela. A verdade é que ela está numa simbiose com a mãe e não tem espaço para um homem, para um amor. O que mais, gente? Quais são as verdades? A verdade é que eu não quero. A verdade é que eu fico falando que não tem homem, mas a verdade é que eu não estou aberta porque algum dia eu fui traída e não acredito mais nos homens. Ou o meu pai traía a minha mãe e eu sempre acreditei que homem não presta. A verdade liberta. Então, isso que você colocou é só mais um resultado. Não é a causa, é uma consequência. A minha rotina, o que eu ganho tendo uma rotina puxada? A minha rotina puxada me afasta do sexo que eu não gosto de fazer. É ótimo para mim entrar numa vida de rotina, de correria, de loucura e falar que eu não tenho tempo de fazer sexo, mas na verdade, no fundo, eu não quero. Mas aí eu falo que eu tô em a vida muito corrida. Eu não tenho tempo. Por que você não se cuida? Por que você não se arruma? Por que você não vai num salão? Por que você não faz uma atividade física? Por que... Mentira. Ó, balela. No fundo, as coisas, o problema nos ajuda, criando uma frase aqui agora da minha cabeça. O problema nos afasta daquilo que a gente não quer viver. É igual a falta de dinheiro. Não ter dinheiro é a melhor justificativa que eu tenho para não ir embora. Para não me casar, comprar uma casa e constituir família. Por quê? Porque o meu real motivo é eu não posso abandonar pai e mãe. Aí eu falo que eu não tenho dinheiro. No fundo, meu sonho é mudar para o exterior. Você tem coragem? Porque tem que ser adulto para ir. Não tem dinheiro. Não existe não ter dinheiro. Se eu tenho coragem para alcançar os meus sonhos, eu vou dar um jeito, eu vou fazer dinheiro. Eu vou fazer bons negócios, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou romper. Mas dizer que não tem dinheiro é simplesmente uma desculpa. Aí eu vou fazer maus negócios, eu vou sempre me ferrar porque eu preciso continuar nessa autossabotagem, achando que o meu problema é falta de dinheiro, o buraco está muito mais embaixo. E o genograma nos ajuda a ver esses buracos. Ok, pessoal? Então, nesses próximos dias, começa a buscar qual que é o seu porquê. Por que eu realmente estou nessa situação? E aí eu quero que vocês coloquem também. Permanecendo, uma pessoa que fala da rotina. O que você ganha? O que você perde? Eu perco a vida sexual, eu perco o tempo com os meus filhos, eu perco papapá, mas o que você ganha? O que você ganha? Eu ganho o título de Mulher Maravilha. Eu sou foda, eu sustento a família inteira, olha aqui, todo mundo eu sustento, entendeu? Eu sou aquela mulher que trabalha fora, que sustenta todo mundo, olha como eu sou maravilhosa.
Todo mundo depende de mim. Olha que delícia. Gente, isso dá um orgasmo. Isso é orgástico. As pessoas dependerem da gente, isso é uma delícia. Isso dá uma sensação de poder que nenhum orgasmo pode substituir. A sensação de poder que a gente tem quando as pessoas precisam da gente e a gente se sente superior, paga qualquer orgasmo. Nessa dinâmica doentia. Joga limpo com você, para de se enganar. Qual é o seu real motivo? O que você está ganhando ficando aí nesse lugar? Ok? O que você está ganhando ficando nesse lugar? Vamos olhar a sexualidade numa visão sistêmica. Eu preciso entender como que eu estou no mundo, me relacionando com tudo e com todos, para eu saber se isso aqui que eu tô falando é verdade ou é desculpa. Beijo, meu povo! Gente, lá no link da bio tem um link lá, tem o Linktree. Você sabe o que é bio, né? Você vai lá no perfil do Instagram e lá no nosso perfil, lá onde tem a descrição, tem um link. Esse link é um link de Linktree, tem vários links nele. Se você quiser saber um pouco mais sobre sexualidade sistêmica, nós vamos, em breve, fazer um webinário só de sexualidade sistêmica. Então, se você quiser, tem um grupo de WhatsApp só escrito lá, lista de espera. Depois vocês entram para esse grupo, porque eu vou fazer um webinário, uma aula, uma masterclass só de sexualidade sistêmica, tá bom? Assustada com os ganhos inconscientes. Pois é. Não acredite no que os seus pacientes contam, não. Não acreditem. Não acredite nas suas respostas, não acredite nas suas mentiras. Encantada com você, obrigada, vou rever, ótimo, que aula maravilhosa. Levando a aprendizagem para ajudar os meus clientes, isso, as mentiras que eu conto para mim exatamente. Amplitude, gente, que bom. Aí quem quiser entrar no grupo, vai estar lá assim, ó, grupo Sexualidade Sistêmica, não paga nada não, viu, gente? Mas ao longo da semana eu vou mandando os materiais, eu vou falando com vocês, mas é só quem estiver lá no grupo, tá bom? Beijo, meu povo. Tchau, tchau.